dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu creio, irmãos, a rejeição da palavra de Deus vai gerar um vazio tão grande que as pessoas vão ficar desesperadas para ouvir a palavra de Deus, mas não irão ouvir mais. Infelizmente, a nossa geração tem se afastado da palavra de Deus. E eu quero mostrar isso para vocês aqui agora, provar para vocês que a nossa geração, ela tem feito acréscimos na palavra de Deus. A nossa geração tem retirado o valor da palavra de Deus e, consequentemente, não estamos mais vivendo sob a orientação da palavra de Deus. Apesar de todas as advertências. Abra sua Bíblia aí, irmãos. Olha uma advertência muito séria. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Olha só, quando a palavra de Deus foi encerrada, completada, o último livro aí, no caso, Apocalipse 22, olha o versículo 18 e 19, como Deus fechou o cano aí da palavra de uma forma muito séria. Vamos ler Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Misericórdia. Irmãos, a pergunta é: as pessoas têm acrescentado coisas à palavra de Deus, sim ou não? O quê? Quem me dá algum exemplo? Desafios. A prosperidade, promessa de prosperidade que não está na Bíblia. Boa, todos dois, muito bom. Mais alguma coisa? Libertinagem, ao invés de liberdade. Libertinagem, excesso de liberdade. Um monte de fogo estranho. Mas eu vou mostrar para vocês que é mais sério do que parece, irmãos. Nós ainda estamos só na introdução. Mas olha, por exemplo, a Igreja Católica, ela aceita a Bíblia e o que mais? A tradição da Igreja Católica. A tradição da Igreja Católica está em pé de igualdade com a Bíblia. E aí a tradição tem a ver com as imagens, com a idolatria e muita coisa. E aí na hora que você mostra na Bíblia e está errado, o que eles falam? Não, mas a tradição não é assim. Daqui a pouco eu vou explicar mais, é só uma introdução. Mas você vê, os mormons, você chega para eles, você crê na Bíblia, creio. Mas eles têm o livro dos mormons. Os testemunhos de Jeová creem na Bíblia, mas eles têm lá a nova tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, que é um livro criado por eles. Os espíritas falam que creem na Bíblia, mas eles têm o Evangelho de Allan Kardec para eles seguir. E vai por aí, irmãos, o negócio é mais sério. Os pentecostais, eles têm a Bíblia e o que mais? Então vamos supor, na hora do culto, eles usam a Bíblia e usam o que mais? Revelação. Não é? E às vezes a revelação tem mais autoridade que a Bíblia, não é assim? Agora eu vou pegar mais. Tem os neopuritanos, que são os tradicionais exagerados. Eles têm a Bíblia e o que mais? Essa é difícil. Então, se de um lado os pentecostais, eles têm a Bíblia e as revelações.
Os tradicionalistas, os extremistas, eles têm a Bíblia e as confissões. São as confissões, são os concílios, os credos, né? Tipo, confissão de fé, entende? Então eles seguem a Bíblia, mas eles seguem as confissões. Ah não, mas a confissão do credo de Nicéia, o credo isso, o credo aquilo, fala aquilo. Então a tradição deles também. Então, irmãos, nós chegamos nesse ponto aqui. A nossa geração diz que segue a Bíblia, mas eles seguem mais outras coisas. Cada seita tem o seu próprio livro e cada pessoa segue a sua própria orientação. Cada um segue o que acha melhor. Igual na época de Juízes. Cada um faz o que é certo. Poucos pastores e igrejas têm se mantido a uma fidelidade assim da Bíblia. E muitas vezes os que tentam se manter fiéis, eles apanham e sofrem muito. Então, primeiro eu quero ver esse ponto aqui, ó, a relevância das Escrituras Sagradas. Hoje, o que é relevância? A importância, a atualidade. Quero mostrar para vocês que hoje a Bíblia ainda é importante. Nós vamos estudar mais, mas eu quero mostrar isso. Então, a relevância das Escrituras Sagradas nas questões morais, espirituais, psicológicas. Hoje, no nosso dia a dia, a Bíblia continua sendo importância. Então, o primeiro ponto de hoje é a relevância das Escrituras Sagradas. Então, vamos ler alguns versículos aí para vocês verem que eu estou querendo chegar. Marcos 13, 31. Marcos 13, versículo 31. E eu peço, irmãos, que ficam com a Bíblia aberta. Nós vamos conferir bastante versículo. Marcos 13, versículo 31. Vamos ler juntos comigo? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem está falando isso, irmãos? Jesus. Tudo nesse mundo vai passar. As palavras de Jesus não vão passar. Que eu estou querendo mostrar a relevância para hoje. As palavras de Jesus valiam naquele tempo e continuam valendo hoje e vai valer para sempre, porque é a palavra eterna de Deus. Amém? Passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, valia naquele tempo, continua valendo hoje. Agora tem um detalhe. Tem algumas coisas que eram cerimônias que apontavam para Jesus. Então, com a vinda de Jesus, estas cerimônias deixaram de ser necessárias. Por exemplo, sacrifício de animais. Era uma cerimônia que apontava para Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito. Então, quando vem o que é perfeito, o que era sombra deixa de ser importante. Ok? Mas tudo continua valendo hoje. Vamos ler mais um texto para mostrar a relevância aí? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Vamos ler responsivo. Me ajudem, por favor. Aí, ó. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Que Paulo está falando aí da pertinência, da relevância e da abrangência da Bíblia. Toda a Escritura é útil, de Gênesis a Apocalipse, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmão, nós vamos falar mais daqui a pouco. Veja bem, a Bíblia não fala sobre medicina, mas tem princípios que vão te ajudar lá na medicina. A Bíblia não fala diretamente as equações matemáticas, mas tem princípios que vão te ajudar lá na matemática, entende? Então a Bíblia, ela é relevante hoje, é pertinente hoje e é importante hoje e abrange todas as áreas da vida. Algumas áreas que são espirituais, emocionais, psicológicas, a Bíblia ela é direta, e outras áreas que são periféricas, ela dá princípios para te ajudar naquelas áreas. Mas o que eu estou querendo mostrar? A relevância das Escrituras Sagradas hoje. Jesus garantiu em Marcos 13:31 a eternidade da palavra de Deus, e agora o apóstolo Paulo mostra que ela abrange toda a Escritura, todas as áreas da vida. Vou ler mais um versículo nesse negócio aqui. 1 Pedro 1, passa aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Vamos ler, vou ler o 22, vocês leem o 23. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém. Aqui agora o apóstolo Pedro falando, né, que a palavra de Deus ela é incorruptível, é viva e é permanente. Irmãos, olha só a relevância das Escrituras Sagradas para nós hoje. Jesus garantiu a eternidade, Paulo fala da pertinência e da abrangência, e agora Pedro falando que ela é incorruptível, é viva e eficaz e permanente. Ok? Vamos passar para o segundo ponto. Agora vamos ver aí a autoridade das Escrituras Sagradas. Vai lá no Salmo 119. Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, lá no finalzinho, versículo 89 ao 105. Olha só, são vários versículos, mas a gente vai ler responsivo aí, mostrando aí para nós aí agora. Primeira relevância, Jesus falou que é eterna, Paulo falou que ela é pertinente e abrangente, e Pedro falou que ela é incorruptível, viva, eficaz, né, e permanente. Agora o Salmo 119, do 89 até o 105, olha a autoridade das Escrituras Sagradas. Vamos ler responsivo aí, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida.
Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tendo visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Vamos ler juntos o último. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, primeiro a relevância das Escrituras Sagradas. Agora a autoridade das Escrituras Sagradas. O Salmo 119 fala muito sobre a importância das Escrituras Sagradas. Esse texto que nós lemos mostra aí, olha, versículo 89 fala que a Bíblia está firmada no céu. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. A Bíblia não é um livro humano. A Bíblia tem a sua base no céu. Por isso, irmãos, que às vezes é difícil de entender, às vezes é difícil de explicar, às vezes é difícil de ler, de meditar. Porque se a Bíblia fosse um livro humano, então um ser humano teria capacidade de dominar o conteúdo dela. Mas como a Bíblia é um livro espiritual, eterno, celestial, nenhum ser humano tem capacidade de dominar um conteúdo deste. Faz sentido? Deu para entender? Nós somos humanos da terra. Nós só temos capacidade de dominar as coisas da terra. Mas a Bíblia diz aí em 89, olha, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, irmãos, a gente tem que ler, tem que meditar, mas a gente tem que ter humildade. A Bíblia é um livro do céu, a gente nunca vai entendê-la completamente. Amém. Mas a gente não deve desanimar, mas tem que ter humildade para aprender. Nós vamos estudar muita coisa nesses meses, nessa nova igreja, sobre a Bíblia. Teologia pesada, isso é coisa de seminário. Vocês podem sair daqui tudo já ir direto para o seminário, né? É o curso seminário que eu tenho vontade de implantar aqui, um curso de teologia mesmo. Isso aqui é a base, vocês são minhas cobaias, né? Estou usando os livros do seminário para preparar esses estudos, mas a gente nunca vai saber tudo, nem 1%, porque a Bíblia é um livro eterno, nós somos temporais, né? Recebemos a vida eterna, mas nós somos deste mundo. Então, olha só, versículo 20 fala que ela permanece, ó, versículo 20, versículo 90, a Bíblia permanece desde a criação, está aí, a tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra, e ela, a Bíblia permanece, desde a fundação a palavra de Deus permanece. No versículo 93 fala que ela traz vida para as nossas vidas. Irmãos, a Bíblia é o único livro que traz vida, vida de verdade mesmo. Pessoas são curadas quando leem a Bíblia. Pessoas são curadas quando ouvem a leitura da Bíblia, a pregação da palavra. E ela traz a vida eterna. Quantas pessoas, às vezes até alguns de nós aqui, lendo a palavra, recebeu a vida eterna. A gente recebe vida física, emocional, espiritual e vida eterna. Amém?
versículo 96 fala que a Bíblia é ilimitada. Está aí o versículo 96, parte B. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, a parte B. Mas o teu mandamento é ilimitado. Estão entendendo, irmãos, onde eu quero chegar? Eu quero chegar na autoridade das Escrituras. Mas primeiro estou dando esse preâmbulo aqui. No versículo 99, no 100, fala que ela dá sabedoria e prudência mais do que os homens da terra. E no versículo 105, ela ilumina e dá orientação para o dia a dia. Então, qualquer área da vida, se está precisando de uma iluminação, de uma orientação, a Bíblia é o lugar onde você vai achar. Está pensando aí, o que eu vou estudar? Qual curso eu vou fazer? A Bíblia pode te orientar. Com quem eu vou casar? Onde eu vou morar? Quando? A Bíblia pode te orientar em qualquer área da sua vida. Sobre emprego, namoro, casamento, família, criação de filhos. Todas as áreas que você precisar, a Bíblia tem uma orientação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, aonde eu quero chegar? A autoridade das Escrituras Sagradas. Existe alguém, ou algum livro, ou alguma coisa que tenha uma autoridade tão grande quanto essa, irmãos? Não existe, né? O que significa autoridade? Se você olhar no dicionário, essa palavra autoridade. Então eu estou falando, primeiro eu falei que a Bíblia é relevante, ela vale para nós hoje, porque Jesus falou, Paulo falou, Pedro falou. Agora estou falando que ela tem autoridade. O que é autoridade? Direito de mandar, reivindicação de controle, determinar regras e normas. Isso é a Bíblia. Então, por exemplo, seu pai é autoridade. Então ele tem direito de mandar em você, ele tem direito de criar regras, normas, disciplina, entendeu? O policial é autoridade. Por isso o policial pode chegar aqui com um mandado, pode entrar, pode fazer busca, porque ele é uma autoridade. O professor da escola é uma autoridade. Os idosos são autoridade. E a Bíblia é a autoridade máxima. A autoridade da Escritura é a própria autoridade de Deus. É a palavra de Deus. Então, irmãos, é sábio e prudente a gente obedecer à Bíblia, porque ela é a maior autoridade. Santo Agostinho foi um dos maiores teólogos que existiu. Ele tem uma frase simples, curta e reta sobre a Bíblia. Ele fala assim, ó, o que a Escritura diz, Deus diz. Ponto. Calvino também tinha uma frase semelhante, ele fala assim, ó, quando o pregador abre a palavra, lê a palavra, explica a palavra, é o próprio Deus que está falando. Agora é complicado hoje em dia, porque hoje em dia o pessoal, né, tem pregador que a própria palavra é mais importante que a palavra de Deus, né? O pessoal não está mais interessado em explicar a palavra de Deus. Mas entendeu, irmãos, a autoridade? Então vou ler 3 versículos aqui, só para deixar bem clara essa questão da autoridade das Escrituras Sagradas. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Vai lá, por favor. Finalzinho da Bíblia. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Então, vai mostrar aí para a gente pensar um pouco mais sobre a autoridade das Escrituras Sagradas. Hebreus 1, versículo 1 e versículo 2. Eu lerei 1, vocês lêem 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Irmãos, olha só a autoridade das Escrituras Sagradas, como é sério. A autoridade das Escrituras não está na eloquência, nem na inteligência, nem no testemunho humano.
ela não é encontrada autoridade por causa da pessoa de Moisés, de Paulo e de Pedro. Onde é que está a autoridade da palavra? Está aqui no texto. Ele falou, né, assim, havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelo profeta, nesses últimos dias nos falou por Jesus, pelo Filho. A autoridade da Bíblia está no Deus soberano, Criador de todas as coisas. O próprio Jesus é a palavra encarnada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso a Bíblia tem essa autoridade sobre nós. Vamos ler mais um. Segunda carta de Pedro. Passa algumas páginas para frente aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aí, vamos ler do 19 ao 21, da mesma forma, me ajude aí. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Irmãos, a autoridade da Escritura vem de Jesus e também baseia, e foram homens santos, inspirados e aprovados por Deus. O que está escrito foi sancionado por Deus. Irmãos, eu acho muito forte isso aqui. Quando ele fala assim, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Está falando aqui referindo às escrituras sagradas, né? O cânon da Bíblia. Nós sabemos que existem falsos profetas. Está falando aqui a Bíblia Sagrada, as escrituras sagradas. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia tem essa autoridade. Ela é eterna, é infalível, incorruptível. É o próprio Jesus falando. Homens santos, inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, a minha oração é, a partir de hoje, nunca mais a gente desobedeça a Bíblia. Essa autoridade. Vou ler mais um versículo isso aqui. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. Mais um, falando aí sobre a autoridade das Escrituras Sagradas. 1 Coríntios 2, versículo 4, versículo 5. Vamos ler também responsivo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Então, irmãos, olha só, aqui agora falando, a autoridade da Escritura é acompanhada pelo testemunho do Espírito Santo. Então, veja bem, o primeiro texto fala lá que a autoridade baseia em Jesus, o Filho, Criador eterno. No segundo, a autoridade foram homens santos, inspirados por Deus. E agora aqui, a autoridade ela é sancionada pelo testemunho do Espírito Santo. Então, paralelo a isso, a gente estava falando naquela hora, né? Tem seitas e religiões que têm a Bíblia, mas preferem dar valor à tradição. Eles falam assim que a Bíblia, antes de ser escrita, a Bíblia era falada também. Mas por isso que Deus mandou escrever. Uma tradição verbal, oral, falada, é mais fácil de ser mudada. A tradição oral, passada de pessoa para pessoa,
tem mais facilidade de erros. A Bíblia Sagrada escrita é mais protegida por Deus, porque está escrito. Tenha os outros manuscritos para conferir. Então, mesmo que uma pessoa muda uma palavra aqui, você confere com a outra e acaba chegando na verdade, ok? Mas vamos para o último aqui então. Então estamos falando da relevância, a autoridade e a último, a suficiência das Escrituras Sagradas. Abra aí em Lucas 16. A suficiência das Escrituras Sagradas nas questões espirituais, irmãos. Quando fala que a Bíblia é suficiente, está dizendo nas questões espirituais, nas questões da alma, ela é suficiente para responder qualquer coisa. Ok? Na questão de tecnologia, a Bíblia não trata disso. Na questão de medicina, a Bíblia não trata dos pormenores da medicina. Você não vai achar aqui RNA, DNA, não vai achar. Mas nas questões espirituais, a Bíblia é suficiente para responder todas as perguntas. Pode falar. Não, tem. Sim. Sim. Sim, a Bíblia tem princípios em todas as áreas. Como que a gente vem do pó? A gente vem da terra. Tudo que nós precisamos está plantado na terra. Até o caminho que é analisado lá no medicamento é coisa tirada do canto da terra. Sim, então só para esclarecer, irmãos, a Bíblia tem princípios para todas as áreas da vida, mas ela não tem detalhes. Por exemplo, ela não fala de DNA, não fala de RNA, não fala de equação no primeiro grau, ela não fala de inglês, não fala de chinês, não fala de línguas assim, ok? Então ela tem princípios que você pode usar em todas as áreas, mas nas questões espirituais ela é plena e completa. Então não vai ter isso aí, ok? Então o que eu estou querendo dizer, irmãos, com relação às questões espirituais, não há necessidade de acrescentar nada à Bíblia. Com relação às questões espirituais, você não precisa buscar revelação, não precisa buscar tradição, não precisa buscar confissão de fé. Com relação às coisas espirituais, a Bíblia é suficiente. Não é necessária a tradição nem os livros apócrifos da Igreja Católica. Se eles coincidem com a Bíblia já fala. E se eles estão diferentes da Bíblia, com qual você vai ficar? Com a Bíblia. Então a Bíblia é suficiente, né? As seitas, tem outros livros. Tem o livro do Testemunho de Jeová, tem o livro dos Mormons, tem o Evangelho de Allan Kardec, mas preste atenção nisso. Se eles estão de acordo com a Bíblia, você não precisa deles. E se eles estão contra a Bíblia em algum ponto, então a Bíblia é a autoridade. Todo jeito só fica a Bíblia. Nós vamos ler 3 textos para a gente encerrar. Lucas 16, versículo 27 até o 31. Olha que interessante isso aqui, irmãos, mostrando a suficiência da Bíblia com relação aí, olha, os milagres. Lucas 16, versículo 27 ao 31. Vamos ler responsivo. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.
Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, olha que coisa séria e importante isso aqui. Eu vou falar uma frase aqui que muita gente não vai concordar. Milagres não aumentam a fé de ninguém. O homem está argumentando aqui com o pai Abraão, que é o nosso pai da fé. Estava assim: olha, ressuscita e manda alguém lá falar com meus pais, que eu não quero que a minha família venha para esse lugar de horror eterno, o inferno. Aí Abraão fala assim: olha, mesmo que eu ressuscitar alguém, eles não vão crer. Se eles não creem em Moisés e os profetas, Moisés e profeta significa a lei, né, e os profetas, que é o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas. Então, ele está falando aqui, a Bíblia é mais suficiente do que um milagre da ressurreição. Se uma pessoa não crê na palavra de Deus, ela não vai crer nem que ressuscita um morto perto dela. Olha que coisa séria, irmãos. Às vezes a gente pensa assim: ah, Deus, faz um milagre na vida da pessoa para que ela possa crer. Não vai crer se não crer na palavra. Lembra Lázaro? Quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, já estava morto, enterrado 4 dias. 4 dias. E os fariseus e os saduceus prenderam Jesus naquela mesma noite e mandaram para a crucificação. Os 10 leprosos. Então, o que eu estou querendo mostrar? A Bíblia é suficiente para as pessoas crerem. Se as pessoas não creem na palavra de Deus, elas não vão crer nem que aconteça uma ressurreição de mortos. Milagre não aumenta a fé de ninguém. Quem tem fé, veja bem, se você já tem fé e Deus faz uma graça maravilhosa, é diferente. A pessoa que tem fé, o milagre fortalece. Mas a pessoa que não crê, ela não vai crer com milagre. É a palavra de Deus. Vamos ler mais um aí, ó, Gálatas 1:8. E o último vai ser Deuteronômio 4:2. Gálatas 1, versículo 8. Olha outro texto tremendo para mostrar a suficiência das Escrituras Sagradas. A gente vê muito nesses nossos tempos igrejas pentecostais com revelações, curas lotadas, mas é mais show do que salvação e conversão, irmãos. Porque olha só, a Bíblia falando que uma ressurreição não vai aumentar a fé. Agora Gálatas 1, versículo 8. Vamos ler juntos? Mas ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja nada. Irmãos, imagine se descesse um anjo aqui agora. Aí ele assim: nossa igreja é cheia, e aumentar. Não vai aumentar a fé. Ele faz assim: ainda que viesse um anjo do céu e pregasse o outro evangelho, que seja amaldiçoado. Que ele está falando? Milagre não aumenta a fé. Aparecimentos espetaculares, teofanias, coisas extraordinárias, não vai aumentar a fé de ninguém. A Bíblia é suficiente. E o último versículo, lá em Deuteronômio 4, versículo 2, para a gente encerrar. Deuteronômio 4, versículo 2. Eu amo esse versículo. Eu acho ele bastante esclarecedor. Deuteronômio 4, versículo 2. Vamos ler juntos? Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando.
nada acrescentareis, nada diminuireis. Deus deixou claro que a verdade que ele estava revelando não era para ser misturada, não era para ser aumentada, não era para ser diminuída de qualquer forma. Nada acrescentareis, nem tradição, nem revelação, nem milagre, nem cura, nem confissão de fé, nada acrescentareis e nada diminuireis. Nada de misturar a Bíblia com outras coisas. Deus revelou a sua vontade na forma escrita por uma razão, irmãos: tornar as Escrituras Sagradas permanente e inviolável. Nós estamos com um mês de inauguração dessa nova igreja, basicamente. Irmãos, a nossa igreja vai se manter de pé ou vai cair dependendo da nossa seriedade em tratar a Bíblia ou não. Se nós tratarmos a Bíblia entendendo a relevância dela para hoje, a autoridade, a suficiência, Deus vai sustentar e manter a igreja. Mas se nós desprezarmos a relevância, a autoridade e a suficiência da Bíblia hoje, Deus vai desprezar a nossa igreja. Na história da igreja, muitas igrejas que largaram a palavra também foram cortadas por Deus, foram exterminadas, deixaram de existir. As 7 igrejas do Apocalipse foram advertidas, foram alertadas, mas deixaram a palavra e deixaram de existir. Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas que deixaram a palavra, igrejas estão sendo fechadas, na Europa, vários locais, porque deixaram a palavra. Então guarda isso no mais profundo do seu coração. A nossa igreja está começando, recém-nascida. A nossa igreja, ela vai se manter em pé ou vai cair, dependendo do valor, do lugar que a palavra de Deus tiver na nossa igreja. Se a Bíblia for relevante, autoritativa e suficiente para a nossa igreja, Deus vai sustentar a nossa igreja. Mas se a gente não honrar a palavra, se a gente não honrar as Escrituras Sagradas, Deus não vai honrar essa igreja. A Bíblia, irmãos, é a base. É pela Bíblia que a igreja fica de pé ou cai. Amém?